textozinho aqui que eu quero receber, né? Vai ser bom a gente ter um momento. Som, melhor? Beleza? Então vai ser bom a gente ter esse momento após esse culto, né? E é um momento muito especial. Então, em primeiro lugar, eu quero assim, agradecer a presença de todos aqui. É difícil que Da nossa família. queria pegar Amigos, mas tá difícil. de hoje, né? Você vai falar com Isso é ele? muito bom. Não, Afinal, é do dia que a gente vai ao aniversário de 97 anos. Alguém aqui já foi ao aniversário de 97 anos? Não? Você é filha também? Eu também não, primeira vez, né? Então a gente fala assim que tem um ditado, se eu me lembro aí das coisas aqui do Brasil, que combinado sai caro. Então a gente já estende o convite para 98, 99 anos, e assim, 100 anos. Glória a Deus. Excelente pregação do pastor. Fiz uma viagem no tempo, né? Para quem não sabe, eu fui membro da Igreja Batista de Tropical há muitos anos. A gente fazia louvores lá e sempre atrás da guitarra, né, pastor? Nunca atrás do microfone, né? Mas a vida leva a gente para vários lugares e a gente acaba desenvolvendo outras coisas, né? Então, mas eu vou dizer para vocês que todos os lugares que eu já falei nesse mundo aí, meu Deus, eu rodei um bocado, né? Mas nenhuma dessas falas e palestras minhas é tão especial quanto essa aqui de hoje, né? Pelos motivos óbvios, né? Então, então agradeço a iniciativa de todos que ajudaram aqui, né? Maria Lúcia, a Isaura, que iniciou para falar com a gente, o pastor Clésio, né, que nos acolheu aqui essa noite, e o quarteto, né? União, muito obrigado, Ministério de Louvor, excelente. Então, tendo dito isso tudo, eu quero compartilhar algumas memórias minhas, assim, né? Porque vocês sabem que eu cheguei um pouquinho tarde, né? Na família, né? Meu pai já tinha 50 anos quando eu nasci, então eu perdi um pedacinho considerável aí, né, dessa história. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu acho que, duas memórias específicas, que eu acho que influenciaram muito a minha vida, né? A superar alguns desafios, chegar em diferentes lugares, né? Onde eu consegui chegar, que eu nem imaginava que chegaria, e acredito que vai vir, tem mais por vir aí pela frente. Mas assim, para ambientar um pouco e dar um contexto a isso tudo, eu quero transportar vocês lá para a década de 80, 90. Né? Imagina um garotinho, né, bem assim, agitado, né? Que era eu. Acho que meus irmãos aqui vão ter umas opiniões bem interessantes, né, para falar sobre esse garotinho agitado dessa época. Então, esse garotinho que tudo que via na televisão falava assim: pai, eu quero. É uma televisão, propaganda de brinquedo, pai, eu quero. Era desse jeito. E a resposta do pai, do seu Jeová, era sempre: quem sabe, né? É o famoso, quem sabe mês que vem? Quem sabe, né? Bom, não era aquele não, assim, né? Do tipo, não tem condições, não temos condições, era sempre aquela forma mais positiva de possibilidades. Fala disso aí, né? Possibilidades. Muito importante. Então, duas situações interessantes aqui, em que o pai foi um pouco além do só, quem sabe mês que vem, foi um pouco além. E essas situações têm a ver com estudo, educação, né? Aliás, a importância de estudar foi uma coisa muito falada na nossa família, desde sempre, sabe? Pelo pai, pela mãe, e depois pelos meus irmãos, né, que foram mostrando os caminhos, né, foram entrando em universidades, eu vendo aquilo e falei: é possível, né? As coisas são possíveis, por que não, né? Então, a primeira situação, lá, de novo, né? Naquela situação, eu e meu pai na sala, assistindo televisão, imagina isso aí, um garotinho, aí passou uma propaganda de um curso de informática, tá? Metade dos anos 80, 86, 87, alguma coisa por aí, uns 10 anos. Passa a propaganda do curso, aí eu falo: pai, eu quero, né? E esse dia, o curioso é que a resposta foi um pouco diferente. Eu falei: vamos ver, né? É mesmo? Vamos ver? Interessante, né? Gostei dessa resposta. Essa situação, né, só para dar de novo uma contextualização, nesse período, do final da década de 80, a informática estava começando, não havia computadores ainda.
O preço de um computador, eu fiz uma pesquisa lá num site de monetários, né, para fazer cálculos, né, para ter uma ideia de quanto custava o computador. É o preço de um carro hoje, um computador. Um carro. Em torno de 40 mil reais o computador custava naquela época. E o curso era dessa escola chamada Microlins. Olha como é que eu lembro do negócio. Uma história simples, mas que me afetou de uma forma impressionante, interessante demais. Então, uma escola que ensinava a linguagem de computação, COBOL, BASIC, essas coisas do tipo assim, né? E o curso, ele sentou com o pessoal, o curso de novo, caríssimo, menor condição. E o pai me levou assim mesmo. Ele sabia disso, né? Imagino que devia ser uma coisa impossível, inviável para a gente, mas ele me levou desse mesmo jeito. Fomos lá. Dentro de várias crianças, assim, uma tela, né? Que você podia ver as crianças digitando uma caixa enorme e uma tela em cima daquela caixa enorme. Era o tal do computador, PC, chamava, né? Que no inglês a tradução é computador de uso pessoal. Vi aquele negócio e falei, gostei disso, eu quero isso. Né? O isso, hoje eu entendo que é o quê? O conhecimento. Se melhorar. Né? Enfim, resultado, vocês imaginam, não foi possível de novo fazer aquele curso. Caro demais. Como é que vai fazer um curso desse, né? Mas o pai me deu aquele sumário não. Sabe? Ele falou assim, ó, hoje não dá. Né? Então não foi de tudo negativo. Não foi mesmo. Né? Isso me fez entender, por minha conta própria, né, que eu não poderia fazer aquele curso naquele momento. Mas no outro momento, quem sabe? Segunda situação, mais alguns anos depois, de novo, o pai lá na sala, assistindo televisão, propaganda no curso de inglês. Aí adivinha só que eu falei? Pai, eu quero. Pai, eu quero. De novo, adivinha o que aconteceu? Me levou na escola de inglês. A escola chamava British and American, a escola chamava, né? Ficava ali na Renda da Penha. Fomos lá nessa escola, né? Sentamos com o pessoal que vendia curso de novo e impagável. Não tinha condição, não tinha condição. Mas aquele desejo, né? E isso é importante, estudar é importante, crescer, continuava crescendo dentro de mim. Então eu sabia que eu queria aquilo, né? O valor disso, né, na vida da gente. Tá certo. Então tem inúmeros outros exemplos. Veio a fase do cursinho pré-técnico, mesma coisa, eu levava na escola, de novo não tinha condição, mas enfim, eu sabia que um dia eu ia conseguir, né? Então isso tudo, assim, criou esse senso de importância para mim, né? Sobre estudar. E o mais importante, me fez pensar como que eu poderia perseverar diante desse cenário nosso, né? Você tendo 6 filhos, né? Meu pai e minha mãe, criando, né, com dificuldade, né? Mas sempre com a direção de Deus, sempre, né? Nos ensinando esse caminho correto, né? Que se deve andar como diz a Bíblia. Então, com uma curiosidade, curiosamente, hoje, né? Eu conheço a linguagem de computador, trabalho com isso hoje até, me ajuda no meu trabalho. Aquele curso que eu não fiz, acabei que eu aprendi depois disso, né? E o inglês, essa escola que nós fomos lá, depois eu estudei nela. E por ter sido um aluno bom, me deram de graça um ano de curso. Olha só que coisa louca. Né? Então, porque Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, né? Ele foi plantando aquela semente dentro de mim, aquilo foi crescendo, e eu consegui fazer, e hoje é a minha linguagem que eu uso no meu dia a dia, para me comunicar. Então, realmente eu vejo a mão de Deus ali, né? Mostrando aos meus pais como proceder e como fazer. Então, essa reflexão toda que eu estou fazendo, ela veio no período da Covid até, sabe? Eu fiquei pensando nessas coisas, como é que eu tenho, por que eu tenho essa vontade de fazer as coisas, de onde veio isso, né? E aí eu voltei ao Brasil ano passado e conversei com meu pai. Meu pai, você lembra que você fazia aquelas coisas, você me levava no curso, você não tinha a menor condição de você pagar, por que você fazia aquilo? O que se passava na sua cabeça, né? Enfim, se isso foi algo premeditado, não, vou mostrar ao meu filho como é que ele vai entender por ele mesmo. Ou, que eu acho que é a opção mais provável, o pai é bem sonhador, assim, né? E eu acho que eu herdei um pouco isso dele, assim, entre outras coisas. Talvez ele achasse realmente que pudesse pagar por aqueles cursos, por isso ele me levava lá, né? Entende?
Então eu perguntei isso a ele, como eu disse, desculpe frustrar vocês, mas eu não sei a resposta, porque ele não soube dizer a resposta dele. Mas aí eu quero fazer uma reflexão sobre isso, que isso que ele fez, eu não conseguiria fazer melhor com todo o estudo que eu acabei conseguindo, não consigo imaginar, não consigo pensar nenhuma ciência e nem nada de doutorado, o que você quiser fazer, que vai ser tão brilhante quanto foi isso que ele fez comigo, e como isso causou um efeito tão positivo em mim, né? Então, isso me fez pensar um pouco sobre essa fronteira difícil que hoje em dia os pais enfrentam, né? De você proteger, né? Dar proteção, mas sem reprimir aqueles sonhos, aquelas vontades, e nesse mundo tão difícil que a gente vive hoje em dia, né? Então, assim, acho que o pai fez o que ele fez para mim foi semelhante, e teve um impacto que ele nem imaginava que ia acontecer, e isso tudo, como eu disse, não tem mestrado, doutorado, não tem nada, isso é o amor, é uma das facetas do amor de Deus, né, que fez ele tomar essa iniciativa toda, fazer isso tudo para mim, né? Então, com amor, tudo, né? O ser humano, ele se supera, ele não precisa estudar, não tem nada disso que vai fazer ele se superar. Isso, né? Então, para finalizar, né? Eu acho que um aprendizado grande que isso trouxe para a minha vida é que, na verdade, na vida o importante não é ter, né? Mas na vida o importante é você ser. Ser o quê? Né? Ser uma pessoa perseverante, uma pessoa correta, né? Então, isso sim é fundamental, você ser essa pessoa. E aí eu agradeço o meu pai, né, a minha mãe, né, por terem me ensinado e nos ensinado esse caminho, no caminho de Jesus, né? E por ter ensinado a gente, né, que o ser é mais importante do que o ter na vida, gente. Obrigado.